minutos para a gente chegar na nossa meta. Mas aqui, o Henrique está trazendo isso das últimas Copas, da Alemanha não ter passado de fase de grupo. A Espanha passou por isso também, logo depois de ser campeã. A Espanha empata com o Cabo Verde na primeira rodada dessa Copa do Mundo, um resultado surpreendente. Se a gente está olhando para favoritas ao título, que a gente, inclusive, aqui analisa e coloca à frente do Brasil, e quando chega na Copa, elas têm esse tipo de desempenho, será que a gente não está cobrando muito do Brasil, uma coisa que a gente não cobra das outras seleções, Ju? Eu acho que pode até ser, mas eu acho que a gente precisa cobrar do Brasil também. A única seleção que é pentacampeã, é uma camisa muito pesada e a gente é brasileiro. Não, então... isso, claro, a gente sempre, assim, enquanto torcedor, esquece. Eu acho que a gente precisa cobrar o Brasil, porque o Brasil se colocou nessa situação desde sempre, desde que o futebol a bola é redonda, né? Mas acho que assim, a Espanha, acho que é um caso diferente de Portugal, por exemplo. A Espanha criou bastante, ela jogou, ela dominou o jogo, ela fez o jogo dela. Assim, não aconteceu o gol, aconteceu o gol impedido até, que foi anulado, mas o gol valendo não aconteceu, mas a Espanha se propôs a fazer uma coisa e fez. Eu acho que o ponto do Brasil o Brasil se propor a fazer uma coisa e não conseguir fazer. Contra o Marrocos, por exemplo, a seleção não conseguiu fazer nada da ideia do Ancelotti. Tipo, o próprio Ancelotti falou isso. Ele saiu bem bravo, né? Não conseguiu ficar com a bola, errou passes, então erros primários, erro de tipo jogador de seleção não pode errar um passe de 5 metros, assim, e o Brasil estava errando. E assim, erro em Copa do Mundo, errou, tomou gol, dependendo da seleção que você está jogando contra, você erra, toma um gol. Que jogou contra o Marrocos tem uma seleção muito forte, assim, não conseguiram fazer o resultado no começo do jogo, mas poderiam ter feito. Então, eu acho que passa muito por isso, assim, conseguir executar a ideia. O Brasil não conseguiu executar a ideia, isso preocupa o torcedor. A Espanha tem uma ideia clara, ela conseguiu executar, então acho que a gente releva por isso. Você concorda, Henrique? Concordo, eu acho que a pressão na seleção tem que ser maior mesmo. Como o Juliano falou, é a maior seleção do mundo, cara. Então, a pressão tem que ser diferente. A gente não pode comparar a pressão na seleção brasileira com a Espanha. Aí, um pouco com a Alemanha, eu acho que ainda cabe um pouco, assim, porque são seleções que se equiparam em questão de tamanho. Até que a própria Itália, mas a Itália não está na Copa, então, e acho que até deu uma caída de degrau, assim, de patamar, né? Porque se ficar fora por 3 Copas é um negócio muito, muito feio, né? Então, mas eu concordo, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, sabe? Então, assim, a Espanha, eu acho que hoje ela entra pressionada mais por uma coisa que ela mesma criou, por uma coisa que ela veio construindo, uma coisa que ela, sabe, não consegue virar o jogo dela. O Brasil, ele independente de tudo, se a Espanha entrar numa Copa, mesmo que não seja favorita ou que seja favorita, a pressão dela eu acho que vai ser a mesma, entendeu? Vai ser uma pressão do tamanho que é a Espanha. Do Brasil, eu acho que vai ser diferente. Por pior que seja o momento do Brasil, a pressão por ela vai ser sempre a de que tem que chegar na final e tem que bater campeão. Chegar no topo é difícil e se manter no topo é mais difícil ainda, né? Porque o Brasil não vence desde 2002 e desde então é essa pressão. Toda a Copa é a pentacampeã, não tem outra igual. Inclusive a gente fica torcendo contra sempre, né? A Itália já não tá. Agora resta torcer contra a Alemanha para não chegar muito longe aí, não poder ameaçar o penta exclusivo do Brasil. Mas é isso, Ju, é mais difícil se manter no topo.